agora a gente chegou a vez de falar sobre saúde aqui no nosso Ver Mais. Você já ouviu falar de diverticulite? Sabia que é um problema no intestino que pode levar ao câncer intestinal e às vezes até à morte? Bom, para nos ajudar a evitar esse mal e também para falar de todos os males do intestino preso, eu recebo aqui o proctologista Roland Dagnoni. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Antes de tudo, interessante é falar o que é o intestino normal? Como funciona o intestino certo? Bom, existe um conceito popular de que o intestino tem que funcionar todo dia. Isso não é uma verdade absoluta. É óbvio que se o meu intestino tiver um ritmo regular, de ir todo dia bem, sentir-me bem, com certeza vou me sentir mais confortável. Mas é considerado um ritmo normal de intestino ir 3 vezes por dia ao banheiro, após cada refeição, como também ir a cada 3 dias. Desde que esse seja o meu ritmo regular, eu sempre vou desse jeito e não tenho sintomas abdominais, eu não sinto dor, a barriga não estufa, eu tenho que me sentir bem. Mas ao mesmo tempo eu poderei evacuar todo dia e ter um intestino ruim. Poderei ter sintomas, e sensação de exoneração incompleta, parece que não evacuei tudo, parece que sempre sobrou um pouquinho e eu não consigo evacuar adequadamente. Né? Então, a caracterização de um ritmo intestinal normal é a sensação de bem-estar. Eu tenho que evacuar e me sentir bem. Mas isso indifere, então, da quantidade? Digamos assim, tem pessoas que têm o intestino preso, Sim. mas que se sentem bem mesmo assim? Na verdade, aí que fica a dúvida. O que é intestino preso? Intestino preso, se eu levar 2 dias para evacuar, esse é meu ritmo normal, eu não tenho intestino preso. Eu tenho intestino normal. Mas isso sempre foi assim. Eu me sinto bem. Tá, né? se tem a mudança... Oi? Se tem a mudança, digamos, a pessoa 2 vezes e depois começa a vir depois de 4 vezes só por cada 4 dias, aí sim é problema. Na verdade, é aquilo que a gente um pouco conversava, o intestino, o que deve sempre chamar a atenção, ele mudou. Eu vinha num ritmo de intestino e de repente ele mudou. Então, a alteração do ritmo intestinal, esse é o grande despertar para um problema. E aí é a hora que eu preciso ir ao médico. Eu vinha com o intestino normal, ia todo dia ao banheiro, de repente começo a ficar 3 dias sem ir. Ou ao contrário, eu ia normal, de repente eu começo a ir 3, 4, 5 vezes por dia ao banheiro. Tenho vontade de evacuar. Isso são sinais clínicos que nos alertam para a importância de investigar a causa. Ah, entendi. Então, tá. A alteração é fundamental. A alteração é onde a pessoa tem que ficar ligada que pode vir a ter algum problema. Uma normalidade, com certeza. O intestino preso pode levar ao quê? Pode gerar alguma doença? O ritmo intestinal normal muito se associa a câncer. Não é uma verdade, mas todo ritmo, toda estrutura que funciona mal, óbvio que está exposta a mais doenças. Mas a maior complicação do intestino preso é a doença diverticular. A doença diverticular ela é consequência a um ritmo intestinal irregular, principalmente focado no intestino preso. Então, a doença diverticular e sua grande complicação, que é a diverticulite. A gente tem que entender que há uma importante diferença. Ter doença diverticular é um achado extremamente comum nas pessoas acima de 60 anos. Numa comunidade como a nossa, de cada 3 pessoas maiores de 60 anos, 2 têm divertículos. Nossa! Isso. Mas não necessariamente essas pessoas terão uma diverticulite. Tá. A diverticulite é a doença diverticular complicada. Tá, a gente já chega então na diverticulite. Só antes, pra gente retornar ao intestino preso e a gente acabar com esse assunto, muita gente toma laxantes para tentar regular o intestino. Isso tá certo? Existe o tal do vício? A alimentação influencia também? Sempre foi um conceito. Né? Não posso usar laxantes porque... Vicia. A gente tem que ter em mente o seguinte, é ruim com, mas muito pior sem. Então, entre eu ter um intestino que não funciona e eu usar um corretivo do ritmo intestinal e me sentir bem, use-o. Entendi. Tá? Não viva mal. Não negue a ciência, não negue aquilo que a pesquisa traz de bom e que nos facilita e nos dá qualidade de vida. Tá. Agora, sempre digo, insisto muito com os meus pacientes, né? Diríamos que o intestino ele tem um quadrilátero que o compõe. É ter uma boa atividade física, uma boa ingesta hídrica, uma alimentação rica em fibras e, principalmente, o intestino tem que ter horário. O intestino tem que ter horário. Eu tenho que criar um horário. Naquele horário, faça chuva, faça sol,
eu tenho que ir ao banheiro. Sério? Isso é fundamental. Quem não tem horário sempre vai ter problema de intestino. Então, você tem que criar essa regularidade. Então, chegou tal horário, é domingo, meu horário é 7 horas, eu levanto, eu vou ao banheiro, faço minhas necessidades, retorno à cama, dormo mais um pouquinho. Mas como é que eu vou criar uma regularidade? É criar o costume. Ah, é? Então, a gente insiste no nosso processo de reeducação do intestino, a gente diz para os pacientes, você vai escolher o melhor horário. Naquele horário, ninguém pode bater na porta, um telefone pode tocar, nada pode acontecer. Naquele horário, você é o rei do ambiente. Você senta, fica 5 minutinhos, espera criar um ritmo. Entendi. Né? Óbvio que para que esse ritmo aconteça, muitas vezes eu preciso usar mão de alguns laxantes, alguns corretivos do ritmo intestinal para que isso se aconteça, mas é fundamental. Sem horário, esquece intestino bom. Olha só que interessante essa colocação. Bom, vamos para diverticulite, que a gente citou. O que seria o divertículo e o que seria a diverticulite, que é a que a gente até citou agora, que é a doença? Então, conforme esclarecido, é uma doença extremamente prevalente a partir dos 60 anos, mas nós já vimos a partir dos 40 o paciente com a doença diverticular. Então, a doença diverticular são saquinhos que se formam no intestino e essas saculações, para que elas se formem, o intestino perdeu a sua função adequada. Então, o intestino começa normalmente a ser preso, né? Ou, na verdade, eu tenho o intestino preso e aí formam-se os divertículos e, por ter divertículos, eu posso perpetuar o intestino preso. Isto é a doença diverticular que incide a partir dos 40 anos. Numa idade um pouquinho mais avançada, a partir dos 50, 60 anos, esta doença diverticular pode complicar, ela pode ter uma perfuração e a partir do momento que ela perfura, nós vamos chamar isso de diverticulite. Então, a doença diverticular não é grave, agora a diverticulite pode ser grave. Né? É uma doença benigna, não tem a menor condição de virar câncer, não tem nenhuma relação com câncer. Bom, a gente fala. Não tem nenhuma relação com o consumo de sementes. Há um medo infundado perpetuado em cima do conhecimento popular de que quem tem divertículo não pode comer sementes. Pode comer qualquer tipo de semente. Pode comer pepino, pode comer... É um mito. É um mito. Está devidamente provado que se trata de um mito. Então, eu como qualquer coisa. Mas, num dado momento, um desses divertículos, por alguma razão, é ocluído, ele perfura e então eu teria diverticulite. E como sintomas, eu posso ter desde uma condição tênue de uma dor, principalmente do lado esquerdo do abdômen, uma dor leve, até dor importante que possa implicar, em casos mais extremos, em cirurgias de urgência. Tá. O que seria preciso para prevenir a diverticulite e os tratamentos para quem já tem? A doença diverticular, a prevenção dela é ritmo intestinal normal. Ah, é? É o que a gente citou agora, né? Criar o hábito. Agora, veja, a possibilidade de eu chegar aos 70 anos sem divertículos é remota. Sério? Eu terei divertículos, mas não necessariamente terei diverticulite. sintomas. Exatamente. Então, terei divertículos porque eu estou envelhecendo. Eu ouso dizer para os meus pacientes que o divertículo é o cabelo branco do intestino. Eu examinando, eu sei que esse intestino tem 60 anos, por quê? Porque ele tem divertículos. Tá. Então, é a marca, é a ruga do intestino, é o divertículo. Então, uma alimentação regrada, muitas fibras, horário, disciplina, vão fazer com que eu minimize o risco de complicações. Que eu minimize o risco de ter uma diverticulite. Mas o importante hoje, a cirurgia, a sua indicação caiu vertiginosamente. Raramente hoje a doença diverticular é operada. Né? A cirurgia é de exceção, né? As novas drogas, na verdade, não são drogas novas, mas o uso de drogas consagradas na doença diverticular tem produzido resultados fantásticos, né? E hoje, realmente, a indicação cirúrgica é mínima. Eu operava muita doença diverticular no passado e hoje a cirurgia realmente é de exceção. Olha só que interessante. Bom, um dado que a gente tem que colocar aqui é que o câncer de intestino é um dos mais comuns. Se eu não me engano, até numa entrevista que a gente fez com a doutora Elisiane, oncologista, ela falou que é o terceiro mais comum no Brasil. Isso. Por que isso? Na verdade, o que a gente tem que imaginar, eu sempre brinco com os meus amigos cardiologistas, que eu digo que o aumento, esse crescimento exponencial da doença diverticular é por culpa do cardiologista. As pessoas não morrem mais infartadas, as pessoas não infartam, elas têm o direito, então, hoje de envelhecer
E com este direito de envelhecer, nós temos o direito de ter o câncer. O câncer é relacionado com a idade. Claro, nós temos câncer na infância, nós temos câncer na juventude, sim, mas a maior parte dos cânceres, em especial o câncer do intestino, é relacionado com a idade. Então, a partir da quinta para a sexta década, começa a incidência, né? E é um câncer que ele tem que ser prevenido. Pois é, porque se sente o sintoma, se tem a dor, aí já é tarde. Hoje, a metodologia moderna é prevenção. Então, existem critérios extremamente bem estabelecidos para a prevenção do câncer do intestino. Então, o primeiro critério deles é o seguinte: eu não tenho uma história familiar de vulto. Quando é que eu começo a investigação? 50 anos. E quando tem história familiar? Aí, esse é um erro que a gente vê com muita frequência. O que é uma história familiar? Aí eu tenho um tio que teve câncer, mas ele teve câncer aos 80 anos. Eu tive uma tia que teve câncer aos 75. Não, isso não é história familiar relevante. Será história familiar relevante câncer em torno dos 50 anos. Ah, tá. Ou abaixo dos 50 anos. Aí sim tem que fazer a investigação, que seria o quê? Colonoscopia. Colonoscopia. E aí, então, a partir do momento que eu preencho critérios, são critérios estabelecidos cientificamente, né? E esses critérios vão dizer o seguinte: esta família ou esta pessoa pertence a uma família de risco. Então, a investigação mais grosseira, quer dizer, a forma mais simples de se identificar é o seguinte: a partir do câncer que eu vou estudar, 10 anos antes, eu começo a investigação da família. Então, houve um caso, eu caracterizei como câncer familiar, realmente tendência familiar, e essa pessoa teve câncer aos 45 anos. Então, os familiares em primeiro grau começam a ser investigados a partir dos 35 anos. 35 já? 10 anos antes. A colonoscopia é um exame, como é que funciona esse exame? Isso é legal a gente colocar aqui também. E em quanto tempo a pessoa tem que fazer quando tem o histórico? A colonoscopia já foi um exame bastante difícil. Hoje, graças a Deus, com os sedativos modernos que se tem, o paciente... Sedativos e principalmente o treinamento, né? Claro, o sedativo, ele tira a dor, mas ainda ele não tira a necessidade de uma boa mão. Você tem que ter uma boa mão, uma boa experiência, um currículo grande. E a colonoscopia, então, consiste num exame em que eu faço um preparo em casa, tomo um laxante, limpo o intestino e vou a um centro especializado. Então, é colocado um aparelho de endoscopia nos moldes, como se faz a endoscopia pela boca, só que é feita através do ânus, onde eu vejo todo o intestino. Tá? Vejo, né, através de manobras, eu consigo passar todas aquelas curvinhas, afinal de contas, eu vou contra a maré. Ao contrário da endoscopia que eu faço a favor da maré, lá eu vou contra a maré. E ao ir contra a maré, é óbvio que eu preciso de muito mais manobras, né? Eu estou estudando um órgão que tem 1,5 metro de comprimento, né? Então eu investigo lá dentro e a grande mérito da colonoscopia, ela vai identificar as doenças inflamatórias, ela vai identificar a doença diverticular, mas o grande tchan da colonoscopia é que eu consigo identificar o pólipo. E o pólipo é a lesão pré-maligna. Então, o intestino, ele tem este mérito, ele realmente pode ser prevenido, porque ele tem uma doença pré-maligna, que é o pólipo. O pólipo adenomatoso. Existem vários tipos de pólipos. O pólipo que interessa é o pólipo adenomatoso. Então, este pólipo, durante a colonoscopia, eu posso ressecá-lo. E, com isso, realmente prevenir o câncer. E de quanto em quanto tempo a pessoa tem que fazer? Aí vem os critérios, né? O paciente comum, sem uma história relevante, a partir dos 50 anos, alguma literatura fala em 5 anos, se o achado for negativo. Fiz a colonoscopia, 50 anos é normal, eu vou repetir aos 55 ou 60 anos, depende dos critérios de uma literatura ou outra. Aí ainda há alguma divergência. Se eu tiver um achado, eu tirar um pólipo, aí depende de que tipo de pólipo. Depende do tamanho do pólipo, depende da quantidade de pólipos. Se eu tiro um de 5 milímetros, é uma conduta. Se eu tirar 3 pólipos de 1 centímetro, é outra conduta. Então, existem critérios técnicos extremamente bem estabelecidos. Que é particular de cada paciente. Exatamente. Então, não existe uma receita. Eu posso dizer o seguinte: o paciente ígido, não achamos nada, não tem uma história familiar relevante, ele tem absoluta segurança de ficar 5 anos sem se preocupar com o intestino. Ótimo, perfeito. Olha, gente, prevenção sempre o melhor remédio. A prevenção seria aquela que a gente citou, né? Exercício físico, boa ingesta hídrica, fazer o intestino funcionar em horários certos, se condicionar a isso. A gente colocou aqui de forma muito clara.
Muito bom. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Excelente, tá, doutor? Obrigada mesmo. Não tem problema, estamos à disposição para qualquer necessidade, né? Mas a gente defende muito a prevenção porque